Estamos no ar? Vamos lá, gente. Graça e paz, galera. Estamos ao vivo. Nós queremos pedir desculpa pelo nosso atraso de hoje. Tivemos alguns pequenos problemas técnicos. Cogitamos a ideia de nós cancelarmos e marcarmos para uma outra data, mas já tinha uma galera que já estava conectada conosco aí, aguardando. Mas nós cremos também que diante de todas essas dificuldades e limitações, existia um propósito de Deus. Então nós vamos adiante ter esse tempo especial com vocês. Então que você possa ser abençoado aonde você estiver e quando você estiver. Para você que já está conectado conosco no chat ao vivo, você que vai assistir em outro momento, que você possa ser alcançado por esse tempo abençoador que nós teremos aqui, esse bate-papo para lá de especial. Eu estou muito bem acompanhado hoje. Olha só aí, junto conosco, Bruno Proença, um dos maiores bateristas da Igreja Evangélica de Viliara. Esse menino é fera, gente. E Lucas Santana ou Lucas Oliveira? Como é que fica? De Oliveira. De Oliveira, Lucas de Oliveira. Fiquem à vontade aí para cumprimentar a galera que está em casa. Boa noite, pessoal. Prazer inenarrável estar aqui com Nossa, tá essa gastando dupla. vocabulário hoje. Essa dupla aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que seja bom para vocês, seja proveitoso. E vamos lá. É tímido só até começar a cantar, né, Lucas? É, isso aí é demais. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Feliz demais de estar aqui, Tiagão, obrigado. Com a galera aqui da One. Muito bom estar com vocês em casa. E aqui do lado ainda do Bruno. Hoje eu só vou fazer segunda e tocar pra você aqui. Mas muito demais. Deus abençoe demais vocês. Espero que vocês seja um bate-papo legal, né? Que venha Será? edificar bastante de vocês. Amém. Ô Lucas, aproveita e aí fala das suas redes sociais, cara. Esse projeto aí que foi retomado, os videozinhos que tem abençoado as nossas vidas. Já Legal. compartilha com a galera aí, mano. É verdade, pessoal. Eu tô gravando toda segunda e toda quinta. Tô postando vídeos, né? A proposta dela, Thiago, é justamente de te dar 10 minutinhos para você sair da sua rotina, sabe? Para você conseguir descansar um pouco, porque parece que a gente tá trabalhando em casa, mas parece que a gente tá trabalhando mais, né? A gente entra ali e, eu não sei, né? Se vocês estão trabalhando de home office, lá em casa a gente tá tudo de home office. É, também. E lá não para, velho. A gente não para. E aí foi aí que um dia eu orando, o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração, sabe? Eu preciso trazer paz pro dia dessas pessoas. Deles terem 10 minutinhos é suficiente para eu trazer paz pro dia deles. E a proposta é essa. Então toda segunda, toda quinta, tô gravando uns vídeos 10, 12 minutinhos no máximo. E a proposta é justamente essa. Então é Lucas de Oliveira no YouTube. Você me encontra lá, então já se inscreve, ativa o sininho, que é bem aquele momento blogueiro, né? Tudo bem com vocês? Tal. Mas se inscrevam lá no canal, ative o sininho. No Instagram é Lucas de Oliveira também, é @. Peraí que aqui o microfone tá meio distante. O pessoal já me deu o toque aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado. E no Instagram é Lucas de Oliveira também. Como que tá o meu? Rapaz, eu não sei meu Insta. Ô, Lucas Oliveira, não é? É o Lucas. Isso, o Lucas S. Oliveira. Já viu que eu sou seguidor, né? É, ele tem um fã do lado dele aqui, ó. O Lucas S. Oliveira, é isso mesmo. É isso mesmo. Então me sigam lá também. Que eu tenho certeza que vai ser. Vou ficar feliz de ter vocês lá seguindo, acompanhando. E no canal do YouTube tem bastante material, né? Que eu fui dar uma olhada, tem nos clipes. Lá. Pô, gente, entra lá, mano. Entra lá no canal do Lucas, benção. Tem uns vídeos antigos de quando eu era da Save, então é bem bacana. Tem 3 vídeos lá, inclusive tem uma música autoral muito legal, Farol, o nome dessa música. E tem uma releitura da Grande, que é o Ademar de Campos, né? Foi um grande conhecido. E engraçado que essa música é uma coisa interessante aqui, abrindo já um parênteses, né? Entrando nesse. Você acredita que essa música não é do Ademar de Campos? Eu jurava que era do Ademar de Campos. Mas ele fez uma tradução. É internacional. Eu li essa semana também sobre isso. Exatamente, ela é uma tradução. E eu também, toda a minha vida, eu pensei que era do Ademar de Campos. Mas ela não é do Ademar de Campos. Eu regravei ela com a banda Atitude. E eles estavam procurando direito autoral, tudo certinho pra ver. E eles foram atrás do Ademar de Campos, achando que quando viram não era dele. Olha Era só. uma música americana, o Ademar de Campos fez a tradução.
né? Então, por exemplo, você vê que essa coisa de tradução não é uma coisa de agora, né? Não. Rapaz, já com muito tempo. Lá de trás já. É isso aí, gente. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Como eu disse para vocês, estou bem acompanhado. Que esse papo alcance aí o teu coração e possa abençoar a sua vida. Eu quero só fazer uma oração para nós agradecermos. Porque a gente costuma assistir, rola uns podcasts aí, eu acho que o pessoal esquece que é crente. O pessoal não hora para começar, não. E nós é crente, aqui nós é crente. Não. Brincadeira, gente, à Certo. parte, mas nós queremos ser gratos a Deus por esse tempo. Pai, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela infinita misericórdia. Queremos te agradecer por esse tempo especial que o Senhor nos permite, esse tempo de mesa, e poder estar conectado, Senhor, com aqueles que estão do outro lado da tela, Senhor, que eles se sintam participantes dessa mesa, que eles possam fazer parte desse momento. Nós queremos desfrutar de comunhão, mesmo através das conexões, Pai. Então, ser conosco, conduza, Senhor, a nossa conversa, que seja um tempo edificante, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá, gente, o tema da nossa noite, do nosso One Pense, o nosso tema hoje é Bíblia, Música e Adoração. Nós estamos revisitando esse tema, já falamos sobre isso aqui no nosso One Pense, mas como é um tema muito abrangente, então a gente vai revisitar esse tema por algumas vezes, entrar em algumas polêmicas, nada, não tem polêmica, na igreja não tem polêmica, Quase não tem. Quase não tem. Não. Mas nós queremos bater um papo e gostaríamos que vocês interagissem conosco, tá bom? Então fique à vontade para fazer pergunta no chat, na medida do possível, nós vamos tentar responder aí. Legal. Então, para nós darmos início, e aí fica o convite para você. Como eu falei, nós estamos revisitando esse tema, então nós temos aí outras edições do One Pense. Quando terminar o One Pense hoje, você pode maratonar a sequência que nós temos, e em especial o dia que nós falamos sobre Bíblia, Música e Adoração. E aí você vai dar sequência. O que nós iniciamos lá, nós vamos falar um pouco mais hoje, vamos tocar em algumas coisas que nós já tínhamos falado e vamos entrar em outros pontos. E aí vai ser muito bom ter você interagindo junto conosco no chat. Beleza? Então o nosso tema, Bíblia, Música e Adoração. A título de introdução, eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que foi encomendada pela Deezer, e nessa pesquisa eles identificaram, através de 2.000 pessoas que participaram da pesquisa, que dentro do ambiente familiar existem muitos hábitos compartilhados. Eles compartilham de hábitos familiares, mas existe algo que chama a atenção: o gosto musical diverge muito dentro do ambiente familiar. E dentro do nosso contexto de família na fé não é diferente. Existe aí uma diversidade de gosto musical. E isso acaba gerando, às vezes, um certo conflito entre gerações. A gente quer poder falar um pouquinho sobre isso. Mas é importante a gente falar, e eu gosto de enfatizar isso, que a comunhão, ela é primeira. Ela vem antes da música. E a comunhão sendo primeira, ela não aceita de jeito nenhum ser segunda. A única forma da comunhão, da música se tornar algo primordial e ela assumir essa posição de primeira, é a gente descartando a comunhão. E aí é fácil de identificar que falta comunhão em um ambiente congregacional quando começa a acontecer divergências por conta de música. A música se torna um ponto principal. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Dentro desse ponto, eu já vou começar perguntando para eles. Os dois são músicos, os dois, e fera. Bruno. Mas eu vou começar pelo Lucas. Lucas, dentro da sua visão aí, como músico, não só como músico, mas como um cara bem conectado com a geração presente, mas você também é um cara que tem muita voz com o pessoal mais velho. A galera gosta, nós brincamos ontem falando assim, o pessoal mais velho gosta muito do Lucas. Você acredita que a música, ela se tornou um pivô nessa separação entre as duas gerações? Porque não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Existe essa divergência hoje por conta da música? Ou você acha que não é a música, existem outros fatores?
Legal, qual, legal. qual é a sua opinião quanto a isso aí? Eu acredito, Thiago, que primeiramente o pessoal da antiga me gosta porque eu cresci na Assembleia de Deus, né? Então, lá a gente cresce ouvindo isso, né? A gente cresce ouvindo muito hino da harpa, né? Esses hinos antigos. Então, assim, minha família, meu pai tem uma voz maravilhosa. Eu amo a voz do meu pai cantando assim. Eu tenho um pouco desse rouco dele, assim, sabe? Então eu cresci muito ouvindo meu pai, eu cresci muito ouvindo minha avó cantando, minha avó também tem uma voz. E eu tenho um tio especificamente que ele canta demais, demais, assim. E ele tem todos aqueles toques de cantor, sabe? Aquelas sacadas de cantor, assim. E eu cresci ouvindo muito ele cantando. Ele foi a minha maior influência cantando, meu tio Marcos. E o meu tio, ele canta muito essas músicas antigas mesmo, assim. Ele é novo, meu tio tem 38 anos, né? Meu tio não é velhão, meu tio é novo, é o caçula dos irmãos da minha mãe. Só que ele cresceu nessa linha de música, né? Músicas antigas, ele muito dessa linha. E eu cresci ouvindo muito isso, então por isso que eu me familiarizo muito bem com músicas antigas. Mas não deixo de ser jovem, então eu gosto muito eu gosto muito de trazer a roupagem nova dentro dessas músicas. Mas respondendo a sua pergunta, Thiago, eu não acredito que ela seja o pivô, né? Eu acredito que ela não seja a causa, o motivo dessa questão, né? De gerações, dessa separação. Na verdade, eu acredito até um pouco pesado essa palavra de separação, assim, de gerações, né? Eu acredito que existe sim um conflito de gerações, né, que a gente tem visto, mas não uma guerra, assim, longe um do outro, né? Como você falou de famílias, de gostos, isso sempre vai existir. Mas eu acredito assim que o que acontece com a música que acaba trazendo muito distanciando um pouco as duas gerações é que eu acho que tem outros motivos. E aí ela acaba aquilo que é a famosa tempestade no copo d'água, sabe? É uma Ela coisinha potencializa pequena. isso. Exatamente. Ela vai potencializar. Até um exemplo muito de casamento, né? Você deixou a toalha em cima da cadeira, sua esposa vem louca da vida atrás de você. E aí você fica até assustado, é só uma toalha, né? Mas quando você vai ver, na verdade, semana passada era pra você ter pegado ela lá na casa da sua sogra e você preferiu, sei lá, jogar bola. E aquilo lá da semana passada que é o real motivo. E aí uma briguinha pequena, ela explodiu. Então eu acho que seja isso. Eu acho que é uma coisa pequena, né? Mas que coisas mais profundas que é o real pivô mesmo disso, né? Eu não sei, na verdade, como funcionava isso no século passado, vamos assim dizer. Sim. Mas eu enxergo uma visão de mundo dos jovens de hoje muito diferente, né? Até por todo o avanço que a gente teve, por toda essa conexão com o mundo que a gente tem. Então, as ideias, elas se abriram, parece, né? Sim. E muita gente não acompanhou isso. Então, eu não acredito que a música seja o pivô. Eu acredito que ela seja assim acontece sim, mas acho que a questão de uma visão de mundo que acaba, não deveria, mas acaba entrando um pouco dentro da igreja. Os jovens querem levar isso um pouco para dentro da igreja, acaba dando esse choque, né? E são vários os fatores, são vários os pontos. Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que a música não é o pivô, mas que realmente existe, mas por mais uma questão cultural que tem mudado muito na cabeça, né, dos jovens hoje em dia. A gente tem muito acesso ao mundo, né? Sim, sim. Entrando nesse ponto que o Bruno trouxe. A gente tem muito acesso, né? Por conta da faculdade, trabalho, televisão, Sim. Internet. Então, eu acho que acontece muito disso mesmo. E para eles é desconfortante, né? Então, eu acredito que aí seja exatamente nisso. Não acredito ser o pivô, mas... Ela vai entrar, então, a música, ela vai entrar, tipo, como um fator que evidencia, então,
um problema muito maior. Exato. Porque aí a gente está olhando, esse é interessante, porque assim, ó, galera, acho que assim, é extremamente importante a gente conversar sobre esse assunto Tô de costas. e a gente conseguir encontrar um ponto comum. Então é Legal. algo que existe, é a nossa realidade, a gente não pode aceitar isso, porque essa situação acaba gerando em alguns momentos uma certa divisão, por mais que a gente relute contra isso. Sim. Então, é muito mais do que a questão da música. A música está evidenciando. E aí, talvez, um dos fatores seja o ponto da comunicação. Legal. Também. Então, já não existe uma comunicação legal entre exato. as gerações, né? Isso. E esse é um ponto. E aí entra, você falou sobre a questão do século passado, e aí o Lucas falou sobre a gente ter muita informação hoje. Então, por exemplo, na questão musical, a gente pensando no século passado, no final do século passado, a gente não tinha tanta facilidade e acesso à música como a gente tem hoje. Exato. Cara, na palma da mão você ouve de tudo. De tudo. Então, se a gente for tentar imaginar, Lucas, o seu gosto musical era desenvolvido a partir da sua congregação, da sua igreja. Exato. Então, era aquelas músicas que tocava, todo mundo gostava da mesma coisa. Aham. Exato. Tinha dificuldade. Você tinha, os mais velhos tinham disco em Vinil, casa. Você tinha que ter um acervo É. pra ser eclético, você tinha que ter um acervo em casa Não, de disco, e, né? E outro, você pega. Desculpa até te cortar, mas por exemplo, o meu pai não podia ter televisão em casa. Então você ia ter acesso à música como? Questão de tecnologia como? O que o mundo toca como? Né? Então entra exatamente nisso. Abre um leque de possibilidades muito maior do que existia no passado, e aí cada um começa a pender para um lado. Exato. Só que aí a questão acaba muito assim, querendo impor, às vezes, o seu gosto musical, né? Exato. Sim. Se existe uma comunicação legal, você consegue equilibrar isso. O problema é quando não tem a comunicação. Então, entra num ponto interessante, porque, assim, eu vejo, às vezes, as pessoas falando muito que a música acaba gerando essa divisão. E aí, da forma como vocês colocaram agora, a gente começa a olhar que, na verdade, ela só evidencia, existem outras coisas. Exato. E aí a gente precisa parar de tentar resolver o problema e resolver a raiz, a causa raiz do problema. Exatamente. A gente está olhando para um fruto, e aí a gente precisa tratar a raiz. Eu acho que esse é o ponto. Porque essa discussão não é de agora, cara. A gente já vê aí se estendendo por muito tempo. Igrejas que estão tendo dificuldade quanto a essa questão. A linguagem musical não consegue implementar uma linguagem musical na igreja que alcance os mais novos e os mais velhos. E aí chega num ponto que começa a gerar desrespeito. Sim. Porque aí os mais velhos tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, e isso acaba sendo um desrespeito. Acaba sendo por mais que não é intencional, gera uma linguagem violenta, Sim. agressiva. Não, tem que ser do jeito deles. E aí, às vezes, os mais novos querem empurrar a força também. Então, eu acho que entra num ponto, em vez de a gente olhar para a música, a gente olhar para a questão do respeito. Porque talvez, entre as gerações, a forma como a gente se comporta hoje, os mais novos, por natureza, já é um desrespeito para os mais velhos. Porque eles foram criados dentro de uma cultura diferente da nossa, em questão a respeito. Sim. Então, caminhando para esse... Aí é extremamente importante, então, a gente olhar para esse ponto, que não é especificamente a música, nós vamos falar sobre isso, mas eu acho que desenvolver uma linguagem de respeito, os mais novos respeitarem os mais velhos, isso é bíblico, mas os mais velhos também respeitar e tentar entender os mais novos e os dias atuais. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Às vezes, essa falta de comunicação, os mais velhos não entendem os mais novos e os mais novos não entendem os mais velhos. Até brinquei ontem com os meninos falando sobre isso, e aí eu falei, tem uma música de uma banda gospel chamada Legião Urbana, e eles falam sobre isso. Né, os pais não entendem os filhos não entendem os pais, ou seja, uma geração não entende a outra. E já cantava isso há um certo tempo atrás já. Então, esse é o ponto. Eu acho que, então, não a música, mas a linguagem, o respeito, né? Tem uma linguagem. Mas vamos lá, dando sequência. Para quem está com a gente no chat ao vivo aí,
Diz pra gente se pra você é um problema as músicas mais antigas, tocadas na igreja, se você que está acompanhando com a gente, o que você acha das músicas mais novas. Fique à vontade para fazer pergunta no chat. Aproveita esses dois caras que estão aqui, Bruno e Lucas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eles estão prontos para responder. É quase um oráculo esses dois. Pega mais leve comigo, o Lucas pode mandar umas boas aí. Eu vou começar a cantar, né? Bruno, dentro dessa questão, então, se a gente for falar que a falta de respeito, ou o respeito, que é o ponto-chave aí, você acredita, então, que falta isso na geração? Se a gente falar, então, não é a música, a gente tá falando, não é a música, é o respeito. Você acha que falta isso, então, entre essas duas gerações, os mais novos respeitarem os mais velhos, e os mais velhos também respeitarem os mais novos? Você acha que a partir desse ponto seria possível a gente desenvolver aí um ambiente mais favorável, musicalmente falando? Eu acredito que sim. Falando do meu lado, eu gosto muito tanto do antigo, no que diz respeito à música, quanto do atual. Eu gosto muito dos dois, mas pra mim foi um pouco mais fácil isso, porque eu cresci cantando músicas antigas, cresci. E os meus pais, eles tiveram uma influência enorme nisso, enorme mesmo. E eu acho que de uma forma implícita, a paixão com que meu pai fala das músicas antigas e a paixão com que meu pai canta as músicas antigas, isso me fez ter um carinho por elas também de alguma forma, sabe? E assim, o meu pai ele entendeu que eu era amor de Jesus dentro de uma igreja católica ouvindo uma música antiga. Sim. Falava, nas estrelas vejo a sua mão, no silêncio ouço a tua voz. E essa música fala sobre o amor de Deus. Uma música antiguíssima. Se eu não me engano Vencedores por Cristo, o nome da banda. É da década de 60 a música, cara. E assim, o meu pai, ele entendeu o amor de Jesus ouvindo a música antiga. Então não tem como eu anular isso da minha vida, sabe? Então acho que de uma forma implícita, isso trouxe algo pra mim, que me fez ter esse carinho por música antiga. E de uma forma resumida assim, o que me faz ter respeito por essas músicas antigas e pelas pessoas que gostam dessas músicas antigas é entender a história delas. É entender o que aquela música significou para eles naquele período, né? Então acho que conhecer a história de cada um, entender a importância que tem para essas pessoas determinado estilo de musical ou enfim, letras, ritmos, né? Esse é um ponto-chave. E da mesma em contrapartida deles também. Eles têm que entender a história que está sendo criada hoje pelos jovens de hoje e as músicas que são contemporâneas dessa história que está sendo criada, né? Então a base do respeito vem do respeito à história de cada um. Exato. Respeito, Legal. conhecer a história e respeitar. Esses dias mesmo eu fui procurar sobre a história de uma música, e é uma música já antiga. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Clássica. Rapaz, aí eu já gostava. É uma música clássica que todo mundo gosta. Fui pesquisar a história, realmente é fantástico. Se eu já gostava, ao conhecer a história, a forma como foi escrito, cara, o que cativa, por exemplo, você cantou uma música que ela já traz a mensagem, é isso que me cativa nas músicas antigas, a mensagem delas. Independente da situação, elas engrandecem a Deus. Sim. Então você vê o histórico. É uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está passando tal situação, uma pessoa que tal, mas ela não deixa de exaltar a Deus. Você pega os hinos da harpa, os hinos mais conhecidos da harpa, eles falam de um grande dia, que é a questão da vinda de Jesus. É algo que ouvimos poucos, né? E antigamente, hoje em dia, e a mensagem antigamente era muito clara sobre isso. Então era a adoração a Deus, era a Nova Jerusalém. Então isso que me cativa muito, né? E aí talvez isso que seja talvez um problema com as músicas atuais. Todas, não.
Temos muitas músicas boas. Muitas músicas que são bíblias, pura bíblias. O Marcelo falou no chat ao vivo que 90% das músicas novas são fracas. Ô, louco. Foi a prova, 90%. 90 eu acho muito. Exagero. Bastante, Marcelo, bastante. você exagerou, cara. Pegou muito 90% pesado. Não, cara. 90... Tem umas músicas boas. Vou te Tem, mandar tem uma bastante. playlist Eu depois. concordo que acima de 50%, vamos chutar uns Talvez, 60% aí, uns 70%, eu tô com ele. Entendeu? Mas tem uns 40%, 30% que são Tem. músicas boas. Tem muita música São boa. músicas boas, são músicas boas. Então, mas entra na questão da diferença das gerações. Porque é o que você falou. Então, as músicas antigas cantam muito sobre Deus. Sim. Só que a nova geração, eles cantam para Deus. Então, existe essa diferença. Então, eu não posso esperar, por exemplo, das músicas atuais, que elas tenham a mesma abordagem das antigas. Então, se não entender isso, você vai exigir das músicas atuais, porque é um perfil da geração. Sim. Então, a geração antiga, eles cantam músicas sobre Deus. Realmente, você pega o que você falou, exalta muito, fala muito sobre ele, enaltece muito Deus. Então, é um perfil já de cantar músicas sobre Deus. Só que a nova geração se relaciona diferente. Eles cantam música para Deus, a nossa geração. E aí você vai pegar, se você olhar por essa ótica e falar, faz sentido. Então tem várias diferenças, vai ter outras diferenças. Sim. Por exemplo, as músicas da geração anterior. As músicas eram, em média, 4, 5 minutos, mano. Você pega as músicas hoje, é 10 minutos. São mais longas. Então, tem diferenças entre essas duas gerações. Então, por exemplo, a geração anterior, a geração mais velha, no momento da adoração, eles não queriam que nada interferisse nesse ambiente da adoração. Então, o foco era todo na adoração. Já na nossa geração é diferente. Tem iluminação, tem dança, tem tudo. Sim. A geração Não, anterior sim. cantava muito com o coração. A nossa geração canta com o corpo todo, cara. Isso é fato. Então, tem isso, eu concordo. Eu amo as músicas antigas exatamente por isso. Pela forma como ela se refere a Deus, ela canta sobre Deus. Cara, tem música antiga que é uma pregação, cara. Você termina a música, tem conteúdo teológico. Não que as atuais não tenham, a gente já falou sobre isso aqui. A gente, por exemplo, deu o exemplo do Ministério Morada. Você pega a Sim. música lá, cara, você tira a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, eu vejo essa diferença. Então, se você entender isso, aí fica mais fácil de você respeitar as diferenças que a gente está falando. Então, existe uma diferença e o ponto em comum é a gente entender isso e respeitar essas diferenças. Não dá. Se eu comparar as músicas dessa geração atual com essa geração, cara, não vai, porque são propostas diferentes. Um canta sobre Deus e o outro canta para Deus. Sim. Mano. Não, eu concordo. Como que eu posso dizer? Em partes, assim, eu acho que é a questão da forma a ser falada. Eu sei que tem essa questão, né, a diferença né, a qual você trouxe, mas a forma de ser falada e cantada acaba interferindo, como a gente estava falando aqui. Então, a gente colocou 60%, vou ser bondoso, 60%. 60%, Marcelo, 60%. 60% aí de músicas que de fato não tem a mesma raiz de antigamente. Agora, qual que é a questão, né? As músicas de antigamente, até hoje elas gritam. Até hoje elas têm voz. Porque elas engrandecem a Deus. Então, as músicas de hoje, elas passam muito rápida. Elas massageiam o nosso ego. Você entende? Então, assim, concordo, né, que tenha... E isso é muito sadio, esse relacionamento de você falar com o pai, você ter intimidade de falar com o pai, do seu jeito de falar com o pai. Isso é relacionamento, isso é intimidade. Completamente, né? Quanto temos que ter o respeito, obviamente. Por exemplo, eu vou trazer para o meu relacionamento com meu pai, certo? A geração mais antiga, o relacionamento de pai e filho é uma geração mais respeitosa, né? Só que a geração de hoje demonstra ser uma geração mais íntima do pai. Sim. Então você tem mais intimidade de falar, beleza, eu concordo totalmente com isso. Mas não deixa de ser Deus. E aí, sendo Deus, o olhar de Senhor não muda. E aí eu acho que aí que é o 60% daqui.
que acaba errando. Que acaba confundindo um pouco essa visão muito paterna, que também existe e tem que ter, mas não pode esquecer do senhorio, né? Sim, que ele é Deus. tá Sim, certo. sim. Então aí eu acho que é isso que não deixa essas músicas serem eternas, as de hoje, entendeu? Então assim, existem músicas atuais, entre aspas, vamos colocar desse jeito, que são músicas que estão durando. Então você pega, por exemplo, umas músicas do Vineyard, umas músicas vamos pegar umas músicas aqui da Aline Barros, que não são novas, mas também não são antigas, porque a gente tá falando de hino da harpa. Pô, hino da harpa são músicas de Tem chão aí. muito para trás. Tem chão. Agora você pega uma música de Aline Barros, por exemplo, eu conheço, tem música da Aline Barros que eu tava começando a tocar. Tô falando de 12 anos atrás, 15 anos atrás. 2000. Beleza, são músicas um pouco mais antigas? Sim, mas não são músicas antigas. Mas ainda estão ecoando, cara. Ainda Sim. estão gritando aí, entendeu? É. Então, aí são músicas que você vê que tem essa questão do abrir o coração que você trouxe, mas sem perder o respeito por quem é. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o que falta, eu concordo com o que você falou, é o equilíbrio do nosso Perfeito. um pouco aqui, dessa questão desse olhar. Mas eu concordo exatamente. Por exemplo, o Morada faz isso muito bem. O Morada tem esse olhar paterno e essa intimidade de abrir o coração para Deus. Mas, por exemplo, tem música. Não anulando a Bíblia, por exemplo. O que eu amo no Morada é isso. Tem muita Bíblia. Sabe, tem pouco achismos, tem pouca deles e tem mais aqui, entendeu? E aí eu acho que é isso que antigamente acertava muito também, a Bíblia, entendeu? Então o que às vezes a gente erra é porque a gente coloca tanto o nosso sentimento e às vezes a gente extrapola com o nosso sentimento. Sim. Sim. Não é verdade? Às vezes nós estamos chateados, às vezes nós estamos alegres demais também, e extrapolamos, né? E aí a adoração a Deus... Deus deixou a Bíblia para dizer ali a forma de ser adorado. Sim. E quando você você traz ela para uma canção, cara, é certo que essa música vai dar certo. É certo que essa música vai ter um endereço, vai ter. Então, acho que esse é o ponto crucial que às vezes nós pecamos. Nós, que eu falo da nossa geração, me coloco dentro dela. Por exemplo, falei da minha música que é autoral, Farol, certo? A Farol que eu escreveu eu, o Felipe e o Gabriel. Nós escrevemos essa música falando de experiências nossas. Você tá entendendo? Ok, aquilo às vezes tem uma verdade pra mim, pra minha vida. Pode ter pra outra pessoa? Pode, Com certeza. com certeza. Mas pra todas, Não. a Bíblia não. A Bíblia fala com todos. Sim. Entendeu? Então é isso que às vezes por exemplo, meu pai, vou trazer pra mim, meu pai. Às vezes eu ouvi minha música e eu falo assim, não foi a melhor música que eu ouvi do Lucas. Não foi a melhor música que o Lucas escreveu. Entendeu? Então eu acho que é esse o ponto assim que às vezes a gente erra no equilíbrio. E aí às vezes o que falta da outra geração que nós, né, estávamos falando sobre isso, é também na forma de chegar até nós. Entendeu? Formas de conversar conosco, forma de sentar com a gente, de conversar, de ter paciência, né? Porque um dia também foram eles, Sim. entendeu? E tiveram paciência e eles acertaram. E hoje a gente pode estar errando, mas estamos errando em busca de acertar. E uma hora nós iremos acertar. E amanhã nós estaremos nos lugares deles. Então eu sinto um pouco, às vezes, também dessa falta de paciência com a gente, né? Ó, eu diria ainda que, assim, a nossa geração erra. Então tem Sim. 60% que você colocou. E erra numa proporção muito maior que a outra, porque produz uma proporção muito maior que a outra. Exato. Esse é o primeiro exatamente, ponto. É. Exatamente. Qual é o segundo ponto? Os nossos erros hoje ficam muito mais evidentes do que o da geração anterior. Tá Exato. tudo. Por conta do acesso, internet, tudo. televisão, tudo. Então, eu acho que o ponto não é criticar. Porque Exato. o que me corta o coração, cara, é ver a geração anterior criticando muito a geração presente. Sim. Quando, na verdade, podia sentar com a gente e estar instruindo. Então, Exato. vem cá. Exato. Porque cometeram, foi como você falou, cara, cometeu erro. Cometeram erros Se a lá gente- atrás. Se a gente for pegar disso e começar a tocar disso, porque agora tem umas vitrolas digital já, né? Vocês Exato. já viram. Tem. Então, se a gente for pegar aí os vinil antigos, pegar a fita, cassete, Nossa. a gente vai achar bastante coisa ruim também. Sim. Exato. Na proporção que eles produziam. Então, Sabe quem faz isso legal? Por exemplo, eu tava vendo um post do Brunão.
Ontem ele tava com a Zaf, né? Que canta Adolfo o... Borba. Que canta o... Que eles regravaram. Jesus em tua presença, eu acho que é essa também. Ele regravou. Reunimos-nos aqui. Mano, é um pai da música. É como, tipo, Ademar de Campos. Sim, sim. Né? A gente tá falando de um herói da fé, assim, que anda ainda com a gente. E o cara, meu, 1 hora com ele no telefone. Por isso que aí a gente fala do Morada acertando em músicas. É. Por quê? Porque tem Ele isso tem que o Thiago influência. falou. É. Tem esse tempo de qualidade com alguém que instrui ele. Sim. Entendeu? Que fala das experiências deles. Sabe por que as minhas músicas cantam até hoje? Porque eu escrevi elas com a Bíblia aberta. O Brunão faz o quê? Ctrl+C, Ctrl+V, irmão. Sim. Pega a Bíblia, abre e vai escrever. Um ponto também interessante que você chegou a comentar sobre a durabilidade das músicas, por Sim. exemplo, falando dos 60%. Chega até a ser uma crítica que eu vou falar aqui. Mas se comparando, por exemplo, a geração atual com a geração antiga, a gente vê que hoje a música gospel ela se tornou um mercado. Sim. Né? Então, a gente dá pra fazer paralelo com muita coisa aqui. Por exemplo, eletrodoméstico do passado durava. Exato. Eletrodoméstico hoje em dia não. Não, é É verdade. feito para durar um período, Exato. certo? Então, as músicas que são feitas hoje pelos 60%, elas são feitas para atingir determinado público naquele momento. Por uma estação. Até a música se tornou descartável, cara. Até a música. Porque eu quero vender aqui, ó. É de temporada, eu quero vender aqui. Depois, ano que vem, eu vou pensar em outra. Minha ideia hoje não é que não sei, isso é na minha cabeça, na minha visão. Não é que a música, ela perdure. Eu tenho que vender. Tem que vender. Hoje as pessoas querem ouvir isso. Ano que vem eu vejo. Então, antigamente, é um ponto positivo que eu acredito, até porque não tinha muito recurso, ou ninguém investia muito nisso, não tinha tanto essa questão de querer fazer dinheiro com música gospel. Hoje em dia tem muito disso. Até por isso que as músicas são descartáveis. Você enjoou, ele ouve, enjoou, nunca mais se ouve, cara. Então, mas pensando no mercado, que não existia esse mercado gospel, Não era tão né? potencializado assim, né? Não era tão Então, assim, rentável. já tinha uma movimentação, então rolava, já tinha aí o pessoal Exato. fazendo um trabalho bem bacana. Só que virou um mercado e um mercado muito forte. Sim. Então, para o mercado girar, o negócio precisa ser rotativo. É igual Então, isso aqui, se ó. você for pegar antigamente, gravava um disco e ficava 5, 10 anos com as músicas Com do aquele mesmo música. disco. Chegamos no CD, você vai pegar aí no começo aí de CD, alguns grupos que ficavam 3, 4 anos com o mesmo CD. Hoje não, é isso, você tem que lançar álbum todo Não, ano. Hoje Então, não é nem álbum, né? Single. É Single. Todo mês tem um single novo. Um single novo. E eu falo por experiência própria, tem música que eu ouço, cara. Ouço um mês. E já era. acabou. Nunca mais volto a escutar. E aí entra naquilo que você também falou, porque assim, e aí por que também não dura tanto? Aí você falou do tempo das músicas. Hoje tem mais tempo, mas mais tempo do quê? Entendeu? Então antigamente tinha 5 minutos, certo? Mas eram 5 minutos de letras. letra. Você pega hino da harpa são 5 estrofes, não dá pra decorar. A música de hoje tem muita espontaneidade. Espontâneo. O aqueles- espontâneo rola muito bem. Fala bastante. Então rola um instrumento. Hoje, por exemplo, antigamente. Aí eu já vou empurrar pro nosso lado agora, pra nossa geração. Chega de também a bater muito na gente. né? Mas uma coisa que antigamente não tinha e hoje tem muito: musicalidade. Cara, hoje o músico de hoje produz muito mais que o músico não. de antigamente. Sim. Muito mais. Hoje você vai construir um solo de guitarra, mano. Até pelas ferramentas que ele tem hoje em dia. Exatamente. Né? Os caras produzem. Obviamente, antigamente existiram baitas músicos que isso dispensa comentários. Mas os músicos de hoje produzem muito mais, cara. Tem muita mais musicalidade pra doar. Aí pede isso, né? Sim. Então, antes de nós estávamos começando aqui, né, a gente estava falando dos músicos que né, do secular e que todos saem do gospel. Porque os nossos músicos, a escola dos nossos músicos, já tem isso de, cara, eu preciso tocar. Eu quero colocar o meu conhecimento É um pessoal empenhado, pro pessoal né? ver. É um pessoal empenhado, exatamente. Então, isso tudo acaba influenciando muito, né? Então, e produz muito mais rápido. Então, eu falo assim, ó, porque eu já tive com produtores absurdos, sabe? E eles mesmos, o conselho deles é esse: cara, pense em 5 músicas. Pense em 5 músicas, enquanto essas músicas estão tocando, já pense em mais 5 pra gente lançar depois. Temporada. Entendeu? Temporada. Não pode, então, assim, não para de produzir.
Entendeu? E aí, às vezes, e aí entra nisso que você falou, que a gente acaba errando mais. Porque a gente produz muito mais. Sim, produz muito. Cara. Entendeu? Produz muito. Então, haja leitura, haja experiência. E aí, por exemplo, como que você vai ter experiência com estrada? Entendeu? Que aí você tem pouco tempo de porta fechada com Deus. Exato. Você tem pouco tempo de leitura, porque, cara, é uma rotina difícil. Pô. Você não come direito, você não dorme direito. É uma rotina pesada, entendeu? E aí como que você vai produzir algo bom? Algo vivo, Genuíno. algo genuíno, algo eterno, entendeu? Então, assim, nossa geração tem esse ponto que você falou que é exatamente isso. Nossa geração produz muito mais. E isso é porque pedem muito mais. Então, exatamente, e aí entra a questão do comércio, como você trouxe, você foi muito feliz. E aí o comércio também te exige mais, entendeu? Então é uma série de fatores. fatores. E é interessante porque assim, ó, até essa questão do mercado, né, do comércio, vão criticar, até isso vão criticar. Então sim. tudo que fizer vai criticar. Pô, eu posso, cara, olhar para várias coisas e assim, criticar tudo, mas eu prefiro sempre buscar por um outro ângulo. Se a gente não tivesse um mercado gospel, muita gente ia estar se alimentando do mercado secular, cara. Exato, Sim. exatamente. Então eu prefiro... É um escape. Eu prefiro escape. olhar dessa forma. É claro que tem muita coisa que eu não concordo, tem os seus exageros? Tem, cara, mas eu preciso olhar porque tá dando Os certo, que é 40%. bom, eu vou olhar para os 40%. Esse é o ponto. Que nem, tem essa questão hoje que você falou, a gente falou do tempo que é mais extenso, as canções, tem o espontâneo e tem outra coisa também que o pessoal critica muito. Então, por exemplo, o espontâneo é algo muito bom no louvor, eu vejo. Você Exato. poder ministrar, você tá cantando. Porque dentro do ambiente igreja, o papel do ministro de louvor é levar a igreja à adoração. E aí a igreja a adorar. Então, esse espontâneo, a gente desfruta disso hoje. Só que tem um ponto, tem gente que não tá olhando para isso. Olha para quê? Demora muito porque fica repetindo. Fica repetindo. Eu falei isso da última vez, eu vou falar de novo. Quem tem dificuldade com essa questão de repetição, já vou dizer, é melhor você não ir pro céu. Porque no céu vai ter repetição. Santo, Isaías santo, diz santo. que os anjos ficam cantando santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Qual que é a próxima parte? Santo, santo, santo. E com o padzinho no fundo lá. Então, se você não gosta de repetição, sinto dizer, o céu não é o seu lugar. Exato. Eu sinto dizer. Então, tem diversos pontos que talvez não agrade, mas em vez de eu ficar olhando para aquilo que não me agrada, eu tento extrair do que nós vivemos hoje o que me agrada. Da mesma forma, quando eu olho para as canções antigas, talvez vai ter alguma coisa que eu não vou gostar, não me agrada, mas tá bom, daqui o que me agrada. E aí é o ponto que eu consigo desenvolver relacionamento com a outra geração. Então, Sim. falando eu, por exemplo. Então, eu tento extrair o que tem de melhor na minha geração e tento extrair na geração passada o que há de melhor. Então, eu não olho porque eu não gosto, apesar que eu vou ser sempre crítico, mas não é isso. Por quê? Eu descubro aquilo que eu gosto e aí, através do que eu gosto, eu me conecto com a outra geração, eu me conecto com a minha geração. Agora, se eu ficar olhando para aquilo que eu não gosto, aí eu começo a gerar esse distanciamento. Sim. Sim. Ah, não, Esse eu não bloqueio, gosto disso, eu crio um bloqueio. Exato. E a ideia não é essa. E aí caminha para aquilo que a gente está falando, né? De ter uma comunicação entre Legal, as duas exato. gerações e o respeito. Então, tem muita coisa ruim? Tem. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa Tem boa. muita cara. coisa certeza. boa. Muita coisa Ó, boa. a espontaneidade, ela traz algo muito positivo. Sabe pra quem? Banda. A espontaneidade faz um baterista adorar com intensidade. A espontaneidade faz um guitarrista adorar com intensidade. A espontaneidade traz verdade para um solo de teclado, para um violino, para um cello. Então, por exemplo, eu toquei a Save, ela durou uns 4 anos, eu acho, por aí, uns 4 anos. E nesses 4 anos, você é baterista, então você vai se familiarizar bem. Eu tenho um amigo, Felipe, e cara, eu não conheço batera que ministra mais do que ele. Bateria. Tocando? Tocando, Tô velho. louco. Então, assim, por diversas vezes, Thiago, eu tô ali ministrando e eu falava assim, ó, tava ministrando pra igreja e tal, e eu falava assim, pô, fecha os seus olhos agora, e agora eu não vou ministrar mais. Eu falava isso diversas vezes. Falava assim, eu não vou falar. Não sou eu que vou ministrar agora. Quem vai ministrar é o Felipe. E ele começava com solo de tambores. Irmão,
O que acontecia, eu não tô falando de uma coisa que eu vi em um vídeo no YouTube, eu ouvi falar, eu tô falando de coisa que eu presenciei. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Pessoas chegarem pra mim e falarem assim, meu, quando ele começou a tocar bateria, algo em mim queimava, eu era revestido, eu era tal. E assim, agora vamos trazer pra geração antiga, né? Geração antiga. Bom, nem bateria podia ter, irmão. Eu senti era o chá com pão. Você tá entendendo? Chá com pão. E aí, hoje a nossa geração, né, abriu ala pra uma adoração Sim, isso é interessante. de impacto, cara, que tá impactando. É a espontaneidade do músico. Não Exatamente, só... não só de quem tá ali com o microfone na mão na frente, mas existem alguém que tá, a Hilson que faz isso muito bem, cara. Ô, Lu, e eu acredito muito nisso, porque a Bíblia fala que enquanto Davi tocava a harpa, Exatamente. os espíritos maus Saíam de Saul. Então eu acredito muito nisso. E não só uma harpa, mas qualquer instrumento. Qualquer instrumento. Cara. Eu acredito muito nisso. Não, eu vivi isso. Eu vivi claramente. A Hilson tem muito isso. A Hilson, pra você ter noção, eles se dividem no púlpito, palco, né? Vou falar dos dois jeitos para ninguém se escandalizar. Dependendo O palanque. Então, o palanque, o que for. Eles se dividem, e ele costuma ser 4 vocais, né? Cada um você pode ver, reparem isso. Eles sempre estão divididos para um setor do ambiente. Porque cada ministro está ministrando para esse setor. Interessante. Você tá entendendo? Então, assim, não tá só para quem é o principal. O peso Sim. de não, você precisa trazer. Não, peraí, nós estamos trazendo a igreja em adoração. Interessante. Isso é desde do técnico de som, isso é desde o baterista, do vocalista, é desde o guitarrista, do baixista. Todos têm esse peso do quê? Peraí, eu preciso levá-los em adoração. Então isso é muito legal que a nossa geração tem, e a espontaneidade traz isso. E aí eles têm esse peso. Então você traz pra um guitarrista, Então tem que ter, cara. Tem que ter isso. Tem que ter isso. Ó, o Fernando Vasconcelos fez uma pergunta aqui, ó. Pode música cristã em qualquer ritmo? Cara, vamos ter um dia só pra gente falar sobre isso, porque se a gente entrar nisso aqui, cara... É bem Mas polêmico. resumiu. Mas, resumindo, não, a gente vai falar sobre isso. Então fica aí já pro um próximo One Piece que nós vamos falar sobre música. Exato. Legal. A gente falar sobre esse Tema ponto bom. aí. Pode, é um tema bom. A pergunta é muito boa. Sim. Mas tem também aí a pergunta da Miriam. A Miriam perguntou o seguinte, ó. Será que parte das músicas atuais, ela colocou entre aspas, estão com foco em serem mais comerciais do que ficar em engrandecer e adorar a Deus? Então a gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre essa questão. O foco hoje é comercial? Dos 60%. Do Né? 60% é. Mira, então, do 60% é. Nós estamos dividindo que no meio desse contexto todo, 60% é de coisa ruim. Meu Deus do céu. Não, a gente não pode falar isso. Não pode. Só Deus sabe e conhece a intenção do Exato, coração de exato, cada um, exato. né? Mas a gente brinca, porque também não dá pra negar, que a gente não vai ficar aqui com falsa modéstia, Exato. querendo maquiar a situação. Existe sim, como qualquer segmento da sociedade, você vai ter um percentual de algo muito bom sendo produzido e algo que não é satisfatório. Exato. Dentro desse ruim, existe falta de preparo, falta de Bíblia, Exato. má intenção. Existe muita coisa nesse 60%. Exato. A gente não vai conseguir definir e falar, é isso, né? Só Deus sonda. E ainda assim, esse percentual é uma avaliação nossa, né? E refutando a avaliação do Marcelo, que 90% é muito fraco. E só 10% presta. Mas ainda assim, eu diria que se 90% fosse ruim e 10% fosse bom, Deus faria esses 10% ter muito mais peso do que Exatamente. esses 90%. Por amor né? a eles. Por amor a nós eles. não seremos Por amor a exterminados, eles. né? Exatamente. Se houver um justo. É. Se houver um justo. Então, se houver um justo adorando e ele for esses 10%, é peso suficiente Exatamente. para contrapor os 90%. Então, minha visão é sempre essa, é olhar para o que tá dando certo, para o que é bom e, cara, é isso. Mas alguma coisa a acrescentar aí, né, nesse ponto, na pergunta da Miriam, vocês acham? Tem, eu acredito que tem. Foi o que a gente comentou lógico. aqui, realmente Existe. tem sim, de forma resumida Existe. tem. Existe. Mas vamos lá, da sequência, senão a gente não vai
conseguir concluir aí aquilo que nós queremos compartilhar com vocês, eu quero ir para uma próxima pergunta. Então, pro Lucas, Opa! a pergunta: cantar canções antigas com uma roupagem nova, de uma forma mais atual, seria uma boa estratégia para a gente começar a desenvolver essa linguagem entre as gerações? Você que é um cara que faz isso com excelência, mano. Cara, eu acredito que sim. Eu acho que, por exemplo, você, quando me apresentou, você falou que o pessoal da antiga gosta de mim e eu acredito que esse seja um dos principais motivos. É justamente por isso. Eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu acho que tem muito a agregar. Então, se a gente consegue trazer esses dois lados positivos da musicalidade de hoje, sabe? Com a verdade de antigamente. Sabe um ponto? Eu tava pensando aqui, quando você tava falando aí, Thiago, eu tava pensando aqui, né? Uma coisa que acaba influenciando muito, eu só vou abrir um parêntese com aquilo que é Miriam. Miriam comentou da questão das músicas, né, por conta do comércio. E aí a gente afirmou aqui que é o que nós concordamos também e acreditamos. E existe muito, eu acho que falta muita verdade naquilo que tu canta. Então, por conta disso, eu vou cantar muita música de outras verdades, de outros escritores, de outros autores. E a geração mais antiga, eles tinham letra, eles cantavam as verdades deles, as experiências deles, o olhar e o temor deles para com Deus, que é o que falta um pouco hoje. Então, porém, resumindo, é aquilo que nós falamos, que os 40% também produz algo com muita qualidade e nas mãos de Deus é suficiente para ele transformar com o que ele quer fazer. Mas, voltando ao que nós estávamos conversando, e a gente volta com a musicalidade muito boa de hoje, com a verdade escrita antigamente, eu acredito que cabe certinho. Combinação É um perfeita. número perfeito. Sabe, é tipo roupa da Zara, que você coloca e parece que ela foi feita pra você. Essa eu não sei não. Eu também nunca provei. Vocês sabem sim. Vem com essa pra cima de mim. A da Besni eu sei que Sabe o quê? Sabe por que eu sei da Zara? Porque eu casei com um blazer da Zara. Olha só. Casamento, né, irmão? Casamento é uma vez só na vida, então É a isso gente tem que investir. Então, no meu casamento foi Zara. Eu botei e foi, irmão. Foi tipo assim, eu acho que uma roupagem nova com as músicas antigas cabe certinho, perfeito. Eu acho que é isso. E aí eu acho que aí entra no equilíbrio que nós estávamos conversando. E a sensibilidade. Eu acho que falta essa flexibilidade. Aí, por exemplo, comecei falando sobre protegendo o pessoal mais antigo. Aí agora eu protegi a nossa geração e agora eu vou voltar a proteger o pessoal das antigas. Falta um pouco dessa nossa sensibilidade. Mas também agora eu vou proteger a nossa geração, que está sendo quebrado. Sim. Então você pega o Brunão. Brunão, ele canta músicas antigas, porque ele vive essa música do Jesus em Tua Presença. Daniela Rocha. Gabriela Gabriela Rocha gravou uma várias músicas, Baruque, Várias. Júlia, várias músicas antigas, Voz da Verdade, Hino da Harpa, corinhos, cantando com uma roupagem que, cara, a música é linda. Por exemplo, a gente aquela música da Júlia, como é o nome dela? Júlia Vitória. Júlia Vitória, Além do Rio Azul. Cara, uma música maravilhosa. O que ela fez com aquela música, com a participação do coral One Service, não, No último que nós tivemos aqui, o Ampense, eu falei um pouco sobre essa questão, porque o que eu vejo? Nós temos canções de época, temos canções da época e canções transgeracionais, né? Falei um pouco sobre isso. Porque as canções transgeracionais são as canções que a minha avó cantava, minha mãe cantou, eu canto e os meus filhos vão cantar. É aquelas canções que tocaram e continuam tocando gerações. Então são canções transgeracionais. Aí nós temos canções da época. Então, as canções que nós cantamos hoje. Né? Exato. A gente brincou, falou que é as da temporada, as canções da temporada, são as canções que nós cantamos hoje. Essas canções que nós cantamos hoje, elas anunciam o que Deus está fazendo nos nossos dias. Sim. E aí nós temos as canções de época, que são canções que foram cantadas em épocas específicas a respeito do que Deus está fazendo naquela época. Sim. Então, eu tenho a canção de época
que fala o que Deus fez no passado, eu tenho a canção da época que fala o que Deus está fazendo hoje, e as transgeracionais que me fala daquilo que Deus está fazendo na história, né? Forte. Você pega aí canções como o Espírito, Espírito que desce como fogo, ou seja, desde Atos dos Apóstolos, a inauguração da igreja, o Espírito continua descendo como fogo. Então essa é uma canção transgeracional que toca em todas as gerações, porque anuncia o que Deus fez ontem e o que Exato. Deus continua fazendo hoje. E aí é essa canção. Só que aí nós temos, né, as da época e temos as canções de época, né? O que Deus fez ontem e o que Deus está fazendo hoje. Você pega as canções do que Deus fez ontem, essa galera que viveu essa fase, vocês tocam hoje, ela chora. Porque vai despertar gatilhos e ela vai lembrar, aquilo está muito vivo dentro dela ainda. Só que aí você pega uma geração que não viveu isso, se você cantar para ele, está fora de contexto. Sim. Então é difícil. Aí, para uma geração está sendo muito bom, para outra não. Por quê? Ele está descontextualizado. Da mesma forma, os mais novos. A gente, às vezes, canta canções da época, só que os mais velhos, às vezes, não acompanharam isso porque eles estão presos lá atrás. Exato. E aí, quando nós cantamos canções novas, eles estão descontextualizados. Aí fica essa divisão dentro da igreja. O descontextualizado, né? Então, pegar as canções antigas e trazer uma roupagem nova, que é o que a gente falou aí, Brunão faz, Baruque faz. Então, fala as duas linguagens, né? Fala Exato. a linguagem dos mais novos e dos mais velhos. Só Exato. que aí também a gente precisamos começar a pensar o inverso. Porque é legal a gente pegar a música nova, música mais velha, e tocar num formato mais atual. Só que a gente precisa começar a pensar, como que eu posso pegar as músicas novas e tocar de uma forma que os mais velhos também gostem? Esse é o ponto. E aí, se a gente conseguir desenvolver isso, cara, pronto. A gente consegue gerar essa comunicação e a interação entre as duas Exato. gerações, cara. Então, acho que é um ótimo caminho, mas a gente não pode pensar Se só acomodar nela. se acomodar e pensar só nesse formato, né? Pegar as músicas antigas e uma roupagem nova. Mas, por exemplo, no culto de domingo, como que eu posso tocar uma música atual? Eu pego essa atual e vejo, cabe pro culto de domingo? De que forma que eu posso tocar? Porque, assim, tem músicas atuais que é boa, mas é pro culto dos jovens, por exemplo. Não é pro nosso culto exatamente. de domingo. Porque no culto de domingo, eu não posso pensar em alcançar um público específico. Um culto de jovens é específico, é pra galera jovem. Agora, no culto de domingo, por exemplo, o culto da família, eu preciso pensar numa linguagem Atingir que vai todos. atingir todos. A Né? avó, a mãe, o pai. Aí eu acho que entra na questão do quê? Da gente também ser estratégico, de entender o que eles faziam que deu tão certo. Aí entra e volta pro nosso começo da nossa conversa. As músicas que engrandecem a Deus. Sim. Entendeu? Talvez Porque agradem isso é mais. eterno. Não, porque isso é eterno. Sim. Entendeu? Então, falar da nossa época, da nossa verdade ali, é momentâneo. Agora, se eu falo dele, aí eu tô falando de algo que é eterno. É que tem dois pontos. Tem a questão da letra, que você está comentando, Sim. e tem a questão rítmica. Rítmica assim dizer, também, né? exatamente. Eu acho que o que acontece muito aqui dentro da nossa igreja. Aqui tem muitas pessoas, não vou dizer antigas, Cuidado. mas Qual a geração Cuidado. moderna e a geração pós-moderna? tem pessoas. Tá todo mundo moderno. Não, são pessoas muito abençoadas que eu compartilho, graças a Deus, da amizade delas, enfim, Claro. da experiência delas. E que elas conseguem trazer. Eles cantam essas músicas atuais, mas eu acho que a questão da identidade, eles conseguem passar, ser identificados por outras pessoas, entendeu? Acho que o perfil da pessoa que está cantando também, ele influencia bastante naquilo. E talvez se a gente pudesse inserir no nosso meio pessoas de diversas idades, de diversos perfis, enfim, de que forma que várias pessoas consigam se identificar, cada uma com a sua pessoa, não sei. Sim. Pensando na questão rítmica, né? Porque Lógico. não adianta, um cara, um moleque hoje em dia aí, um mais jovem, ele vai executar a música de um jeito, o cara mais antigo vai executar de outro jeito diferente. Exato. E talvez o cara mais antigo, ele vai trazer a linguagem dele que talvez, mesmo tocando uma música nova, ele traz a linguagem dele que talvez uma pessoa vai se identificar, né? E o cara mais novo, ele pega a música atual e toca na linguagem dele que agrada o cara mais novo, não sei.
Tem essa questão rítmica também, mas que ó, influencia sabe quem bastante. também faz isso muito legal de inovar também? Tem essa mente aberta? O Ademar de Campos. Ele gravou até um... Cara, não, e tipo assim, você vê você vai ouvindo as músicas dele. Lá atrás ele tinha uma postura rítmica, certo? Sim. Aí hoje ele gravou uma música, um trabalho Na rua. Na rua. Chegou a ver? Cleverson na bateria. Cleverson na É o bateria? Cleverson. Não, acho que não foi o Cleverson. Eu acho que foi o Aposan. Ah, verdade. Foi Foi Aposan numa na igreja batera. que ele gravou com Ele gravou com uma na Cleverson. bateria com o Cleverson, gravou com Cacau Santos. Fernando Rosa, se não me engano. Cara, só com um cara monstrão tocando. E atual. Tô falando de cara atual, entendeu? Arrebentou. Aí, por exemplo, domingo agora, eu vi ele na igreja Relevance. Com a galera do worship. Eu vi. Do worshipzão. E ele cantando pra valer, pulando. Sim, sim. A sensibilidade. E aí, uma pessoa mais antiga, ela enxerga o Ademar de Campos cantando música atual, ele se identifica. Se identifica. Se identifica. Sim. Então o perfil da pessoa que tá cantando também conta bastante. Então trazer Esse equilíbrio, essa mistura, né? sabe? De perfis de pessoas que estão à frente ali trazendo louvor, é importante também. Um cara que faz isso muito bem, porque aí a gente fala de Ademar de Campos, é um cara que já tem uma caminhada assim, cara, fantástica com Deus, Lógico. é um cara que já tem uma idade, mas tem um cara que é novo e vem nessa mesma pegada, o Baruch pra mim. O Baruch faz isso com excelência. Baruch é bom. Mas, e aí qual foi a estratégia? Ele desenvolveu uma linguagem que ele se comunica com todas as gerações. Sim. Hoje, qualquer coisa que o Baruch toca, todo mundo gosta. O Baruch gravou Todas as música eletrônica, gerações. música e eletrônica todas as e igrejas. todas as igrejas, Todas as gerações. igrejas, todas as gerações. É incrível Sim, isso. E é legal que ele também teve um do trabalho dele que foi. Não vou saber o nome agora. Mas ele chamou o outro Paulo César. O pai dele. É pai dele? Não, Não, não é pra não, ele, não, mas tem ele, é que ele cantou com o pai dele, Ó, tô pai, confusão. eu queria tanto ver. Sim, é o cara Música da antiga. antigona. E ele o cara da convidou o antigona. cara, mano, pra fazer parte E do o show cara dele. cantou uma coisa, numa linguagem Cê é totalmente louco. diferente. Não, o próprio Baruch cantou com o Ademar de Campos. É, e fica bonito. o Você tá negócio. dizendo, fica Pô, lindo, fica meu. lindo, Isso que é essas questões de, né, junto com gerações. Meu pai, quando eu comecei a cantar, a gente ensaiava muito uma música. Eu não sei se vocês vão conhecer, eu cresci na Assembleia, então eu cresci os caras da antiga mesmo. Então eu tô falando de José de Paula, eu tô falando de Kadosh, e eu não sei se vocês conhecem, mas... Tem um pessoal aí que conhece. que conhece. E aí eu tenho uma Elias música... Maciel, Mota, Fernando Mota, o pessoal que tá tem aí. uma música Cara, é linda essa música, que é do Kadosh. Vou cantar só um pedacinho só. Que ela é linda, velho. Um filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Aí essa música, eu cresci ouvindo essa música. E eu cresci, meu pai sempre colocava eu pra cantar essa música com ele no carro. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. E ele me colocava pra ensaiar no carro. E aí esses dias, eu passei muito tempo sem cantar essa música, esses dias a gente tava lá na igreja, e eu lembrei dessa música. Falei, cara, eu vou cantar essa música. Aí eu fui cantar, eu pensei, vou chamar meu pai pra cantar comigo. Eu chamei ele pra cantar comigo e assim, foi uma experiência tão ímpar, assim, sabe? Tanto de pai com filho, como pra igreja, Sim. como, sabe, as questões de gerações, sabe? Os jovens olhando, assim, essa questão de estarem juntos, Sim. sabe? Então, isso é demais. É E aí entra essa sensibilidade, você tá entendendo? Eu não toquei como o Kadosh toca, entendeu? Mas meu pai cantou como o Kadosh canta, entendeu? E aí isso encaixou muito bem. E aí a resposta disso é muito legal. Então, quando tem essa sensibilidade, e aí por isso que fica tão lindo, né? E aí você pra ver. Agora imagina, a gente falando dessas situações. Agora imagina uma igreja inteira É isso que eu ia cantando falar. em uma só voz, Era isso que eu velho. ia demais, falar. mano. Porque assim, Nossa, a música, ela... é de arrepiar, né, mano? Nossa, é lindo Cara, demais. e eu acredito que a gente vai ver isso. Eu aqui, creio, né? eu creio, eu tenho acredito. total certeza.
Porque assim, a música não veio para separar. Na Exato. verdade, Deus não criou a música para a partir dela criar divisões, né? Agradar gostos. Eu vejo que a música, ela tem esse potencial de juntar, de unir, cara. Exato. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu falo que no momento de celebração, não tem nada que agrade mais a Deus do que a celebração das diferenças. Eu tenho gerações diferentes Da hora. e Legal. adorando a Deus junto, cara. Então, é esse ponto. E a Tamires colocou aqui, ó, dentro disso que a gente estava falando, exatamente o que você compartilhou, ó. A equipe de louvor da igreja precisa estar atenta a servir todas as gerações. Uma boa forma é fazer um mix de gerações nos grupos de louvores Comentou. da igreja. Yeah. É o que a gente já estava falando. Então, é exatamente, cara, essa sensibilidade, esse mix, né? Misturar Essa ao ponto sensibilidade, daqui essa a flexibilidade. Mas né, de eu estar acho que junto. tem bastante isso aqui. Tem. Tem bastante. Tem. Só que assim, ó, às vezes a gente ainda não consegue sentir essa experiência que o Lucas falou das duas gerações cantando junto. Então eu vejo que nós estamos caminhando para isso. Mas a gente precisa quebrar algumas resistências, a gente precisa falar sobre isso, e essa é a proposta, da gente compartilhar com os jovens e partir especialmente da nossa geração. Eu acho Exato. que esse é o ponto. Exato. Partir da nossa geração. Porque a gente foi criado já dentro de uma cultura mais flexível. Então eu acho que a gente tem mais facilidade Pra para CD. ceder. Eu diria esse ponto. Concordo completamente. Então eu acho que seria o caminho. Tem uma pergunta aqui que talvez vocês já responderam, do Joshua. Mano, no chat tá bombando o pessoal aqui e só pergunta boa. Se a gente fosse responder todas as perguntas, a gente iria madrugada dentro, tranquilo. Mais uma pergunta que é muito comum. O Joshua é um dos adolescentes aqui da nossa igreja. Legal. A pergunta dele é: o que vocês acham de chamarem Deus de você? Em algumas músicas. Pesado, Essa é Eu pesada. vou deixar essa, pra você. essa tinha que ter. Ó, Rapaz, responde ou passa? Porque aí, porque aí a gente faz junto com a Rapaz. pergunta do Fernando, né, sobre todos os ritmos. Então, assim, essas são duas perguntas clássicas, né? Nossa, Então, sobre a sim. questão se todos os ritmos adoram a Deus e sobre essa questão de chamar Deus de você. Vai responder ou Quer vai deixar responder? pra... Você quer responder? Vai. Não, essa é muito ousada, né? É uma pergunta que exige um pouco mais de tempo para responder, enfim, mas vai, eu vou falar a minha opinião sobre isso, tá? Eu canto músicas que falam você e eu falo você, canto e falo. Canto e falo. Não me sinto mal? Não. Também não vou mentir isso. Sinto um peso, tal, não. Gosto me sinto muito à vontade assim quando eu paro para refletir nela? Não. Eu sou a mesma coisa. Entendeu? Eu ia falar a não mesma me coisa. sinto muito à vontade. Agora, por quê? Entra naquele ponto do que o Thiago trouxe lá no começo. Da questão de como? Do olhar. Hoje, vamos trazer para o relacionamento de pai e filho. Até hoje, eu dou bênção pro meu pai quando eu encontro ele e eu nunca chamei meu pai de você. Sempre chamei ele de Senhor. Certo? Só que hoje, a gente vê os relacionamentos de pais e filhos, é raro você ver um filho chamando o pai de Senhor. É sempre você. Entendeu? Então, tem muito isso. Eu acho que é por fase, por época. Acho que hoje a educação não exige essa questão. Porém, eu não me sinto muito bem. Por exemplo, se eu vou para um tribunal, vamos trazer agora para um outro sentido. Eu vou agora um pouco mais a fundo agora para vocês. Na oração, vocês chamam ele de você ou de Senhor? Senhor. Você tá entendendo? É. Porque se eu tô em um tribunal, eu não vou chamar o juiz de você. Se eu encontro a polícia vir atrás de mim, eu vou chamar de Senhor. Interessante você falar isso, né, cara? Você Que tá na oração entendendo? a gente... Na oração eu nunca falei você. É verdade. Pai, você. Eu nunca falei, velho. Eu sempre falo Senhor. Então, assim, por isso que eu falo, canto. Não vou mentir também, Joshua. Não vou chegar aqui e falar, não, é pecado e tal. Não, porque eu canto você, e se eu te falar que eu me sinto pesar cantando, eu tô mentindo. Só que quando eu paro pra refletir, aí eu me sinto um pouco desconfortável. Eu não vou mentir pra vocês, não. Sim, é verdade. Mas também não tenho como te dar uma resposta absoluta de é errado. Não escreva. Entendeu? Enfim, né? Eu
com essa questão do você, se a gente for olhar para a etimologia da palavra, vamos lá, Vamos lá, gostei. vamos lá, não vamos se Agora foi aprofundar legal. tanto assim, Vamos não. gastar agora. Mas se você, Gastar vamos poderes, gastar. vai. Mas se você for para a origem da palavra você, ela Sim. é uma expressão respeitosa. Você Então, é respeitosa. ela é respeitosa. Só que a gente usa ela de forma comum e banal. Exato. Esse é o ponto. Mas se você pegar a origem da palavra e toda a história, até chegar nessa composição você, porque ela é uma palavra que sofreu alterações. E aí ela chegou nessa Informalidade, né? nessa informalidade. Esse é o ponto. Então, tem exatamente o que você compartilhou. Então, por exemplo, hoje tem essa cultura de filhos chamarem os pais de você. De você, exato. E nem por isso é desrespeitoso. Exato. Depende da formação. Então, depende da cultura. Então, a questão, eu não vejo que é desrespeitoso chamar Deus de você, desde que dentro da sua cultura, o você é usado. É comum. Se for comum, aí é desrespeitoso. Entendi. Então, é muito complicado, porque dentro da nossa cultura, a gente não tem uma definição absoluta para você. Sobre você. Então, você pega, existe uma geração que foi criada dando bênção para os pais e chamando só de Senhor. Exato. Então, para essa geração, chamar de você é desrespeitoso. Para essa geração. Só que existe uma geração que chama o pai de você, só que respeita. Então, não é Não é desrespeitoso para ele. desrespeitoso. Então, para esse daqui vai ser extremamente comum. Então, você pega a geração mais nova, é normal, não é desrespeitoso chamar de você. Então, existem músicas com a expressão você que foram desenvolvidas especificamente pensando nesse público. Exato. E não nesse outro público. E tá na realidade dele. Tá a na realidade dele não é algo que ofende. Então, por isso que eu concordo completamente. Não tem como eu julgar ele. Porque na realidade dele aquilo não é desrespeitoso. Entendeu? Mas às vezes pra outra... Por exemplo, tem aquela música, né? Quando eu congregar com meu pai, logo assim, eu fui o primeiro culto de jovens lá. E eles estavam cantando, é até engraçado. Eles estavam cantando aquela música, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E aí eles estavam cantando, assim, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor, Jesus. Senhor. Eu já vi. Eles não estavam cantando com você, porque para a cultura Sim. ali ofende, entendeu? E legal a flexibilidade deles, não deixaram de cantar, mas na realidade deles ali. Então eu acho que eu concordo completamente com a sua resposta. Eu acho que depende muito da cultura. Por exemplo, eu passo por esse desafio. Eu tenho uma filha de 10 meses. Ela só fala papaiê. Papai. Só que daqui a pouco ela vai estar falando tudo. E eu ainda não sei se eu vou querer que ela me chame de senhor ou se eu quero que ela me chame de você. Porque eu tenho isso ainda. Então, às vezes, pra mim, é errado. Porque pra mim ainda ofende. E aí eu entro nesse outro público que você trouxe aqui. Mas às vezes pra outra pessoa que nunca foi uma ofensa, nunca foi desrespeitoso isso, o você cabe. Por exemplo, ó, eu vou falar até mesmo da minha experiência aqui na IEV. Sim. Então, e essa é uma experiência que os jovens hoje e os adolescentes também estão vivendo. Então, por exemplo, tem pessoas aqui na igreja que, por respeito, eu me dirijo a ela chamando de senhor. Sim. E aí, não, pelo amor Pode de me Deus, chamar de Thiago, você. me chama de você. E aí, não generalizando, mas às vezes é essa própria pessoa que fala que não é para chamar de senhor, chama de você, depois critica um jovem ou um adolescente que está chamando Deus de você. Sim. Mas por conta disso. Então, cria uma cultura e aí ele entende que o você não tem nada de errado. Então, depende muito da forma como se usa, da cultura. Então, não dá para bater o martelo e falar assim, ó, quem tá Exatamente. É cantando pecado. você é pecado, é você. Tá... Exato. Porque Deus não vai olhar especificamente para a expressão, ele vai olhar para a inclinação do seu coração, se existe reverência, se existe verdade naquilo. Então, eu posso cantar uma canção e chamar Deus de você,
e isso ser extremamente respeitoso, e eu posso cantar uma canção chamando Deus de Senhor, mas ter alguma outra expressão totalmente Ele conhece o profundo, né? Ele conhece a intenção. Mas, Joshua, ótima pergunta. A gente volta a falar sobre isso, Ótimo. a gente volta. Ótima pergunta. Mas vamos lá, gente, para nós caminharmos para o fim, porque não dá para a gente falar sobre tudo que nós queríamos, como eu disse, é um tema muito amplo, nós voltamos a falar um pouco mais ainda sobre música, mas de verdade o desejo do nosso coração é que haja essa interação entre as gerações, que haja respeito, e a gente possa cantar junto, ver essa experiência que o Lucas compartilhou de ter cantado junto com o pai dele. E não foi só algo que marcou a vida dos dois, mas impactou aqueles que estavam cultuando com eles naquele mesmo dia. Então o que a gente busca é isso. Eu quero compartilhar com vocês 2 versos. 1 Pedro 5:5 e depois Levítico 19:32. O capítulo 19, verso 32. Porque assim, o que nós queremos é desenvolver essa comunicação e ter essa interação com a geração daqueles que nos antecederam. Porque eu sempre falo isso, a nossa geração precisa bater continência, precisa pedir bênção para essa geração que veio antes da gente. E falando de música também, porque eles prepararam um caminho. Até mesmo essa questão da bateria, eles pagaram um preço muito alto para que hoje a gente pudesse ter bateria, ter tantas coisas. Então, a estratégia do diabo vai ser quebrar isso, quebrar essa comunicação. Sim. Então, ele vai fazer de tudo para minar isso. Por quê, gente? Porque quando acontece essa separação entre 2 gerações, as 2 gerações morrem. Tava falando isso pro Fernando Mota ontem. Falei, o diabo ele faz de tudo para minar e acabar com esse relacionamento. Exato. E a música promove uma comunhão, uma interação, uma linguagem. E o diabo vai tentar. E ele conhece o poder da música. O poder da música, o poder da comunhão. Nossa, então ele é aqui. Então ele tem investido muito e atacado muito esse ponto. Verdade. E aí separando essas 2 gerações. E quando acontece essa separação, essa divisão, as 2 gerações morrem. Uma morre de solidão e a outra morre por falta de experiência. Então, se nós colocarmos a geração dos mais velhos e a geração dos mais novos, elas precisam caminhar junto. Quando o diabo consegue separar isso, uma morre de solidão, os mais velhos, e os mais novos morrem por falta de experiência. Você pega, por exemplo, igreja, Lucas, que aconteceu essa divisão, e hoje você tem um perfil muito mais velho da igreja, e aí você não tem jovem ali trabalhando junto. Essa igreja está em declínio e vai morrer de solidão. Só que aí você pega igrejas que hoje trabalham com o perfil mais jovem, porque assim, já que eles não querem fazer do nosso jeito, vamos fazer do nosso. Aí tem igrejas, comunidades com um perfil jovem, e aí não tem esse acompanhamento dos mais velhos. Essa vai morrer por falta de experiência. Então tem que caminhar junto as 2 gerações. Exato. O princípio bíblico, se a gente olhar para a experiência de Moisés e Josué. O povo vai para uma batalha, Moisés ele está no monte e ele fala, Josué, eu vou erguer o cajado, enquanto o cajado estiver no alto, vocês lutam lá embaixo e Deus falou que vai dar vitória. Então eu ergo o cajado aqui e você ergue a espada lá. Então é isso que a gente precisa entender. A nossa geração está com a espada, mas para a gente vencer a geração que veio antes precisa estar com o cajado de pé, o cajado erguido. Então é uma forma da gente começar a dar o pontapé inicial e dizer que nós reconhecemos a necessidade de caminhar junto com essa geração. Então esse bate-papo é para a gente começar a falar sobre isso. E a gente orientar a nossa geração a desenvolver esse relacionamento de respeito. Como eu disse, Pedro capítulo 5 e o verso 5. Diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Então, da mesma forma, jovens, sujeitem-se, sejam humildes. Esse é o ponto. Levítico 19 e o verso 32. Levantem-se na presença dos idosos. Geração moderna, não vamos falar os mais velhos, não. Levantem-se na presença dos idosos, honre os anciões e temam a Deus. Eu sou o Senhor.
Amém. Então, a gente quer concluir o nosso bate-papo de hoje, mas a gente segue, vamos ter outros momentos de One Pense, falando ainda sobre música, sobre louvor, sobre adoração, mas a gente termina com essa mensagem para os mais novos e para os mais velhos, que haja respeito entre as nossas gerações, que a gente possa celebrar a Deus junto, independente, porque mais importante do que a música que nós cantamos é a comunhão que exercemos, e isso sim agrada a Deus. Então, o nosso recado para a geração que preparou o caminho para a gente é que nós queremos viver essa experiência ao lado de vocês e que no coração de vocês também queime o desejo de termos essa comunhão, que a música não venha nos separar, mas que seja uma ferramenta de Deus para gerar comunhão e aproximação entre nós. A palavra de Deus diz em Malaquias, é o último verso do Velho Testamento, diz que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a nossa oração essa noite é que Deus converta nesse tempo os nossos corações e esses corações unidos possam expressar um louvor que toque o coração de Deus. Nós vamos encerrar cantando uma canção. Então, Lucas, o Bruno, com essa voz aveludada. Bruno com a voz aveludada e o Lucas com os drives. Rapaz, outro nível. Então nós vamos cantar uma canção. E aí nós queremos que você possa cantar aí em casa junto conosco. Se você não conhece a canção, você não é crente. Se você não conhece essa canção... Isso é verdade. Mas nós queremos cantar uma canção e uma canção transgeracional. Uma canção que todas as gerações cantaram e uma geração que expressa o que nós queremos viver nesse tempo como igreja. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deus, nós te damos graça, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade. E assim como nós cantamos, nós queremos dizer, Pai, essa noite, que muito mais importante do que a música é a preciosa comunhão. Que nós sejamos uma família, de mãos dadas, de coração unido. Que o nosso louvor, Deus, toque o teu coração. Então nós pedimos a Deus nesse tempo, que o Senhor possa converter o coração da minha geração. Que a gente possa... Senhor, muito mais do que se preocupar com coisas tão pequenas, que a gente possa estar com o coração voltado para aquilo que de fato agrada o teu coração, e nós sabemos que a nossa comunhão agrada o teu coração, Pai. Então, seja conosco nesse tempo, Senhor. Seja conosco, nos conceda, Senhor, nesses dias, desfrutarmos de um tempo abençoado,
nos momentos em que nós nos juntamos como igreja, como congregação, para poder cantar canções que exaltam o Teu santo nome. Sê conosco, Pai. Nós te damos graça por essa noite, por tudo quanto o Senhor ministrou aos nossos corações. Que o Senhor nos conceda outras muitas oportunidades como essa, que vidas possam ser tocadas e alcançadas. Que caia por terra, Senhor, todo espírito de divisão, Senhor. Que tudo aquilo que venha limitar, Senhor, a Tua ação em nós e através de nós. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, então que não haja divisão, para que a gente possa desfrutar dessa comunhão da Tua presença, Pai. Nós te damos graça e te agradecemos por tudo em nome de Jesus.